A gente tem falado aqui sobre como o Bolsonaro não tem mais o que tirar da cartola, né? Porque ele já fez esse pacote ali de medidas, o pacote de bondades, né? De medidas ali eleitoreiras que foram encaradas, inclusive, como eleitoreiras pela população e por isso não se reverteram em voto para ele, né? Tanto é que a avaliação do governo melhora um pouquinho nas pesquisas, mas isso não se reverte em relação a votos para Bolsonaro. Ele não tem muito mais o que fazer. Fez agora o 7 de setembro, falando para aquela base bem pequena dele, né? Bem pequena não, mas que o garante ali com os 30%, 35% de intenção de voto. Você citou Marina Silva, eu queria trazer esse assunto agora, então. Um fato, assim, muito importante do dia de hoje foi Marina Silva, de fato, declarando apoio a Lula. E falando sobre essa questão da sustentabilidade, né, de discutir políticas ali de meio ambiente, transversalmente, entre todos os ministérios, ela cita isso. E tem essa questão do eleitorado que vem com ela também, né, Miguel? Então tem essa questão da mulher e a questão dos evangélicos, porque Marina também representa essa parcela do eleitorado. Então eu queria te ouvir sobre o peso que tem agora Marina Silva junto com Lula. Muito importante. Esse apoio da Marina está sendo esperado já há muito tempo e vai agregar muita força ao ex-presidente Lula, porque a importância da Marina vai além, inclusive, do eventual eleitorado que ela tem, né? A Marina tem um eleitorado. Ela, nas eleições de 2018, ela saiu com muito pouco, porque o eleitorado dela foi transferido todo para o Ciro, né? É por isso que o Ciro estava desesperado para que a Marina apoiasse ele, porque ela sabia que era o eleitorado que ele tinha tido em 2018. Não foi porque ela ficou sem eleitorado, é porque o eleitorado fez voto útil, o eleitorado da Marina fez voto útil no Ciro, e ela ficou sem eleitor, né? Isso acontece, mas o peso político dela ficou intacto, ela permaneceu intacta. A Marina é uma pessoa muito influente no debate político brasileiro, e o racha dela com o Lula era uma coisa que era uma ferida que doía em todo mundo, né? Causava um problema para todo o campo progressista. Então, de certa forma, essa reconciliação, né? De certa forma não, de forma total, essa reconciliação do Lula com a Marina passa uma mensagem muito bonita de reconciliação, né? Se soma, inclusive, a união do Alckmin com Lula, que também passou uma mensagem de união, de reconciliação, de frente ampla. No caso da Marina, passa mais ainda, passa uma mensagem de paz, né? De você superar divergências passadas em nome do bem maior, né? É o que é a política. É o que a gente pode considerar a política com P maiúsculo, né? A política de responsabilidade, de alguém que sabe que os problemas pessoais são menores, né? As divergências pessoais. O discurso do Lula foi bonito nesse sentido. Ele falou, na política, às vezes, há esses desencontros, né? Porque os caminhos escolhidos, política impõe escolha, né? Impõe escolha, e você nem sempre tem muita opção. As opções nem sempre não são infinitas, você tem que tomar um caminho ou outro, né? Você não consegue agradar todo mundo, e alguns aliados vão se afastando, isso é normal da política. Agora, é bonito, né, quando você tem esse processo de reconciliação em função... porque é da política também. A Lula fala, da mesma maneira que a política, às vezes, ela faz as pessoas se desencontrarem, ela faz com que elas se reencontrem. Você citou Ciro Gomes, eu queria te ouvir sobre Ciro, porque inclusive nas suas redes você tem feito uma cobrança ao PDT, né, de posicionamento em relação ao que está sendo esse processo eleitoral, e eu queria te ouvir sobre Ciro Gomes, porque ele se distancia cada vez mais da esquerda, né, muita gente falando dele ser essa, como chama, linha auxiliar. Esqueci o nome. Linha auxiliar do bolsonarismo, exatamente. Como que você está vendo a atuação do Ciro? Não, então o Ciro, na minha opinião, está tendo uma atuação muito negativa, né? Por isso que eu estou cobrando o PDT, porque aparentemente o Ciro se isolou completamente, ele não ouve os críticos, ele não ouve crítica. Pelo contrário, ele começou a criminalizar a crítica. Quem critica ele é do gabinete do ódio, né? É comprado pelo Lula, é vendido para o Lula, ele gera esse tipo de
de cultura despolitizante, entendeu? Porque aí, como é que você vai debater política? Você critica o Ciro, você é do gabinete do ódio, você... Então, isso aí é horrível, porque isso aí trava, e aparentemente o Ciro está nessa. Então, não dá para conversar com o Ciro, não dá para... Ele está deixando claro que ele não aceita crítica. Ele fica reclamando que o Lula é incriticável, que ninguém pode criticar o Lula, mas ele que não, na realidade, é ele que não recebe crítica, né? É ele que entrou nessa vibe aí. O Lula nunca falou coisa dessa, o Lula não ficou criando esse tipo de conspiração, um teor de conspiração, um gabinete do ódio contra mim. O Lula sempre aceitou crítica, né? É normal. Agora o Ciro não, tá nessa vibe aí, então por isso que eu comecei, tô preocupado, eu sou um cidadão brasileiro, sou um jornalista preocupado, porque o eleitorado do Ciro, né, eu acho que é de maioria progressista. É evidente que as ideias do Ciro, as ideias sobre desenvolvimento, sobre meio ambiente, né, sobre a necessidade de proteção social, tudo isso aí é evidente que tem muito mais afinidade com o programa do Lula do que do Bolsonaro, né? E eu comecei, ontem foi um dia um pouco nervoso, porque a gente viralizou um vídeo do Ciro fazendo ataques muito virulentos ao Lula e muito desequilibrados, né? Muito desequilibrados. Ele começa a xingar o Lula, ele começa o ataque, na verdade é um trecho do evento que ele participou, e que ele ficou lá meia hora xingando o Lula. Aí alguém separou um trechinho lá e viralizou, depois até eu vi o vídeo completo. E ele começa a dizer que o Lula está atacando ele. Lula, para de me atacar, para de não sei o quê. O Lula não ataca o Ciro, o Lula nem fala no Ciro. Para de me xingar, me atacar. Aí ninguém consegue entender nada. Por que o Ciro está falando esse negócio? O Lula nem toca no nome do Ciro. Aí depois ele fala... Aí depois ele começa a atacar o Ciro. Quer dizer, meu Deus, depois ele começa a atacar o Lula. Né? Chama o Lula de corrupto, não sei o quê, de enganador. Só que aí depois ele fala que o Lula não ataca ele. Né? Não, o Lula não me ataca, o Lula é paz e amor. Quem me ataca é o gabinete do ódio. Então é notoriamente uma fala de alguém desequilibrado, de alguém que está com algum problema de dissonância cognitiva, né? Porque fala uma coisa, fala outra. O tom muito exagerado. O tom, a gente percebe pelo tom, né? O tom muito carregado, exagerado. Os olhos assim meio furiosos e uma coisa assim meio esquisita, entendeu? Aí as pessoas ficam preocupadas. Aonde vai dar isso, né? Porque a gente sabe que liderança, infelizmente, liderança desequilibrada, ela cria também uma militância desequilibrada, né? Se fosse uma coisa assim, matemática, o cara se desequilibrou, todo mundo vai abandonar ele. Na política não é assim. Na política, o que as pessoas seguem, gente maluca, infelizmente, né? Você vê vários casos na história, parece que quanto mais maluca a pessoa, mais seguidor ela consegue, né? Ô Miguel, aliás, algumas pesquisas já tinham mostrado que o segunda opção de voto, né, de quem está votando em Ciro nesse momento, seria Lula. Mas eu queria saber o que você acha, se isso se mantém hoje em dia, né? Se de repente há ainda a possibilidade do voto, do votante, né, do eleitor de Ciro, migrar para Lula, ou esse eleitorado de Ciro já é outro tipo de eleitor de fato, já é um eleitor de Bolsonaro que está migrando para Ciro. Como que você vê isso? Tem isso também, e que explica alguns movimentos na pesquisa que ficaram meio estranhos, né? E até tem um pessoal que fala que me falaram isso e agora estou vendo que é verdade. O Ciro, ele muda o eleitorado, né? O próprio eleitorado muda. O Ciro já tá perdendo há meses eleitorado de esquerda, já migrou para o Lula e ele está conseguindo reciclar esse eleitorado dele entrando bolsonarista. Né? Só que na soma total ele está perdendo, ele está ficando menor, porque ele não é um bolsonarista raiz. Ele não é bolsonarista, mas ele está, digamos assim, ele virou uma espécie de bobo da corte do bolsonarismo. Né? Ele não é um bolsonarista, ele não tem ideias de bolsonarista, mas a maneira dele agir e alguns trejeitos, sabe, emula o bolsonarismo, trejeito de ser truculento na fala,
né, o trejeito de atacar o Lula da forma como ele ataca, por exemplo. Ele chamou os filhos do Lula de eu não tenho filho ladrão como o Lula. Ele falou isso no programa na entrevista para o Pânico, mas ele vem falando isso há várias entrevistas. Isso aí, os filhos do Lula não são políticos. Não são políticos. Os filhos do Bolsonaro são políticos. Você pode criticar à vontade, porque eles são pessoas públicas, são parlamentares, estão junto com o Bolsonaro. Os filhos do Lula não são políticos. É completamente antiético você colocar os filhos do Lula na jogada. Eles não são políticos. Né? Então, eles não têm que entrar na briga política. Né? Então, foi um ato de falta de decoro, falta de ética. Então o Ciro fica com aquele discurso todo, não, eu me garanto, né? Eu me garanto, eu sou honesto. Alguém tem que avisar para o Ciro que honestidade é um pacote completo, né? Você não pode roubar, você não pode matar, mas você também não pode fazer esse tipo de coisa. Você não pode chamar o filho de ladrão, colocar a família no debate político. Isso também, uma pessoa honesta não faz isso. Né? A honestidade, Thalita, é um pacote completo, entendeu? Não adianta você falar não roubar. Você também não pode bater no seu filho, você não pode bater na sua mulher, você não pode jogar sujo contra o adversário. Honestidade, se quer ser honesto, beleza, mas seja honesto, então, na íntegra. Né? O que o Ciro faz não é honesto. Né? E acho que a maioria das pessoas entendem isso, né? Realmente, quando a pessoa se diz honesta, e daí tem esses, não sei nem se dá para chamar de deslize, é claro que o eleitor entende e, é claro, migra de voto também. Então, tá feio. Eu tenho visto muitas críticas e, assim, triste ver as decisões de Ciro que o trouxeram até aqui, né? Então, a gente lamenta, inclusive.